ABC Portugal, em antena, Paula Cristina de Melo. E comigo nesta tarde estão o responsável pela equipa de acolhimento local da paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias, o Sérgio Prino, também o Daniel Lopes e a Dona Esperança Lopes. São três que estão connosco hoje, três convidados hoje connosco para falarmos um bocadinho sobre a experiência que foi, e é isso acima de tudo que nós queremos, que nos contem a vossa experiência na recepção a estes jovens. O Centro de Acolhimento, se eu não estou enganada, e peço que me corrija se for esse o caso, estava sediado no Caneiro, não é? E estiveram convosco jovens panamianos e mexicanos. Olá, Sérgio, muito boa tarde. Antes de mais, obrigada por estar aqui connosco. Como é que foi? O que eu disse está certo ou não? Olá, boa tarde. Eu também agradeço poder estar aqui. Sim, está tudo correto. Portanto, um grupo de panamianos de 147 e um grupo de mexicanos de 9 elementos. Portanto, 147 mais 9 quer dizer que foram 156 os jovens que foram acolhidos na paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias. Só um pequeno erro, foram 137 panamianos e 9 mexicanos. Então tiramos 10, 146. Exato. Pronto, então tiramos 10, 146. A Dona Esperança acolheu quantos? 9 mexicanos. 9 mexicanos. Sim. Entendeu-se bem com eles? Sim, quando eles entraram na minha casa, eu pensei, realmente olhei assim para eles e pensei, mesmo uma família. Fiquei à vontade porque primeiro pensei, mas quando dei a resposta aqui ao Daniel, quando ele teve a entrada na igreja um tempo antes, eu disse, Daniel, certeza que eu quero, que eu fico. Eu não disse a quantidade, mas fiquei contente, feliz. Foi uma família, apesar da minha que é tão grande, era uma família que eu fui receber e conheci com todo. E conheceu, já me vai contar tudo ao pormenor. O Daniel Lopes também esteve na coordenação destes dias. Correu tudo bem? Correspondeu às suas expectativas? Olá, boa tarde. Uma vez mais também obrigado pelo convite. Sim, eu estive um pouquinho na coordenação antes deles chegarem, portanto eu fiz a ponte entre os grupos do estrangeiro e a nossa paróquia, portanto o meu contacto foi anterior, portanto no sentido de tentar também explicar qual é que era a realidade da nossa paróquia, porque percebi logo de imediato que eles vinham de zonas muito urbanas, faziam perguntas muito simples e básicas como é que funcionam os transportes públicos, se há Ubers, portanto coisas tão básicas que para nós são básicas, que vivemos num meio mais rural, mas que para eles eram algo completamente diferente daquilo que viviam. E portanto todo este contacto inicial, do explicar-lhe como é que funcionava, como é que era a nossa realidade local, a própria paróquia como é que estava dividida, como é que eles iriam estar na nossa paróquia, portanto uma parte em famílias de acolhimento, uma parte que ficaria no pavilhão Gimnópolis Desportivo do Caneiro, portanto tive um pouquinho neste trabalho inicial. Claro que nem sempre tudo é como nós desejamos, mas apesar de tudo penso que o saldo foi bastante positivo. Isso é que é importante. Olhe, Sérgio, vamos lá por partes. Quando é colocado o desafio para fazerem um programa para acolherem estes jovens, e o número de jovens, que não é tão pequeno quanto isso, não é? Portanto, são 146 jovens, perdão. Como é que vocês se organizaram? Quais foram as vossas primeiras preocupações? Sim, de referir que inicialmente não conhecíamos ainda que grupo de jovens é que viria. Portanto, esta preparação toda foi feita sem conhecer... Mas para o número já mais ou menos sabiam qual era, inicialmente foi apontado para os 200 jovens, depois diminuiu até aos 100 e voltou felizmente a subir. E de facto, pronto, aceitámos este desafio que nos foi proposto e começámos logo a trabalhar. Iniciámos exatamente pela questão das famílias de acolhimento e pelo trabalho que o Daniel já referiu, que na tentativa de facto termos bastantes famílias de acolhimento na nossa paróquia, o que se veio a concretizar, e conseguimos ter muitas famílias
cerca de 60% dos elementos, 60% a 70% ficaram em famílias de acolhimento. E foi muito bom. As pessoas responderam facilmente ao vosso apelo? Sim, responderam muito facilmente. Tivemos muitas pessoas, de facto, que inicialmente ficaram um pouco retraídas, mas com a nossa divulgação também que fizemos, quase... não foi porta a porta, mas foi... Mas há de ter sido o vosso trabalho mais difícil, não é? Procurarem que as pessoas fossem famílias de acolhimento, arranjarem estas famílias de acolhimento. Sim, um pouco, pronto, e este trabalho já tinha sido iniciado há algum tempo atrás, e como não houve muita receptividade por parte das pessoas, portanto foram dados alguns avisos, alguns postos, mas sentimos que havia a necessidade de irmos contactar as pessoas pessoalmente, que houvesse aquele contacto pessoal para que as pessoas pudessem também, ao mesmo tempo confiavam em nós, e também lhes pedíamos também, no fundo, dizer o que é que elas poderiam esperar e também que pessoas, o que é que poderiam fazer. E nesse sentido foi muito mais fácil e de facto, as pessoas foram muito mais receptivas e está aí a prova disso foi no final, temos muitas famílias de acolhimento, sim. Agora, se fosse, não era preciso ir porta a porta, bastava dar o seu anúncio uma vez e apareciam muitas mais do que aquelas que foram desta. Não era necessário sequer fazer esse trabalho, porque as famílias de acolhimento fariam esse trabalho por nós, porque o passar a palavra umas às outras seria, não tenho dúvidas disso, seria o suficiente, sim. Para além das famílias de acolhimento, era necessário também providenciar um outro espaço, que foi o pavilhão gimnodesportivo do Caneiro. O que é que trabalho, que logística é que foi necessária para os acolher aí nesse espaço? Em relação ao pavilhão, portanto ao ginásio, onde ficaram alojados cerca de 60 elementos, foi um trabalho até mais da parte da direção, que esteve na organização inicial, por exemplo, com o Jorge Martins, que está aqui da Orem, portanto, em conjunto também com a Câmara Municipal e com a Juventude Oriense, e também já agora também de realçar com o que está, portanto, a pessoa que está responsável agora pelo pavilhão, o Rui Facas. De facto foi uma pessoa excepcional, tenho que dizer isso, porque sempre esteve disponível. E de facto esse foi um trabalho mais portanto, daqui da organização portanto, do Jorge, do Padre Amino também, sim. Tínhamos de facto a mais-valia de termos o salão do Centro Cultural e Recreio do Caneiro, que é ali pertinho e onde fazíamos refeições. Um centro de facto com muitas condições. Eles próprios diziam-nos, pronto, só que à partezinha eles acordavam todas as manhãs no pequeno almoço com música ambiente no salão. Portanto, aquilo era uma animação logo de manhã. E portanto foi isto que se passou em relação ao pavilhão. Portanto, foi fácil, foi simples essa organização. Daniel, em relação ao programa, este era um programa que foi coordenado pela Vigaria de Orem, não é? E os jovens, havia períodos em que não estavam nestas atividades. O que é que eles faziam na paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias? Na realidade eles não tiveram grande tempo livre. Pois não. Porque de facto o programa era bastante extenso, bastante cheio, tinha bastante caminhada, porque de facto assim o obrigava, e eles não tiveram muito tempo. De facto o tempo que tiveram foi para descansar e para dormir pouco, porque de facto dormir foi o que fizeram menos durante estes dias. Portanto, não se pode dizer que tenham tido muito tempo livre. Mas o pouco que tiveram, não houve atividades só nesta paróquia? Sim, eles no tempo livre que tiveram, portanto, nós num dos dias fizemos uma apresentação dos grupos que estavam presentes e eles prepararam um pouco essa apresentação que queriam fazer à noite. Foi uma das atividades que eles fizeram durante o tempo livre. Claro que eles são jovens e não paravam quietos, portanto com facilidade nós os víamos cá fora a divertir-se, a cantar, a tocar, vinham com as suas guitarras e portanto não foi monótono de todo para eles.
Nem para vocês. Nem para nós. Nem para vocês. Bom, vamos agora aqui um bocadinho, conversar um bocadinho com a Dona Esperança Lopes. Dona Esperança, que acolheu estas 8 pessoas em casa, nove pessoas em casa, e disse que quando elas chegaram, disse que isto é uma família. Então, conte-me lá, como é que isso foi? Eles chegaram e eu disse assim para os colegas: olha, é melhor não levarem as malas para cima. Primeiro têm que ir ver os quartos, depois é que vão decidir onde querem ficar. Pois os jovens queriam ficar todos no resto de chão. Então. E os outros ficaram 3 no resto de chão, 6 e em cima 3. E então eles dividiram-se e eles assim: não, vocês são mais idosos, vão lá para cima. Mas não eram tudo gente nova, não tinha lá nenhum velho. O velho que lá estava era eu. Alguém tinha que manter o respeito, minha querida. Não, éramos todos iguais, era mesmo família. Era mesmo família. Não era. Não estava ali, parecia que nós conhecíamos já há muito tempo e nunca se tínhamos visto lá comigo. E como é que comunicavam? Como é que comunicavam? Era assim. Eu disse assim: vocês sentam-se aqui no sofá da cozinha e eu quero compreendê-los. E eles disseram: tu tens que falar devagar. E assim, tu também. E lá dizia devagarinho e eles compreendiam. E eu também compreendia algumas coisas. Era fácil. Foi fácil. Foi. Agora, mas conte-me como é que foi o seu dia a dia. Olha, primeiro, como é que aceitou este desafio? Porque o Daniel foi para a porta da igreja, à saída da missa, e ele disse assim, deu um panfleto, e eu disse: Daniel, eu de certeza absoluta, eu vou ficar. Cheguei a casa, disse ao meu filho: olha, sabes, o Daniel estava lá a explicar isto, eu vou ficar. E ele disse: mãe, é isso que tu gostas? É. Mãe, tu podes pôr 20 ou 30. Dário, aonde? Disse eu para o meu filho: aonde? Então, tudo assim lá embaixo, na cozinha embaixo, colchões de ar e assim, assado. Onde é que eu vou buscar isso? Prontos, e eu deixei isso. Disse para a minha filha: mãe, tu parece que tu não vês notícias. Tu não vês notícias, ouves as pessoas, uns já nem acordam, são afogados. Olha, gente, não sou nada afogada. Eu tanto morro afogada como desafogada. Pronto, e então foi assim. Então, pronto, quase em cima dos joelhos, eu disse: Carla, pá, mulher, tens que ir à minha casa, porque eles pensam que vão para um palácio. Então você tem aqui tantas condições. Então eu meti 3 no primeiro piso. Sim. 2 no segundo piso e 6 no último piso, porque em todos os pisos havia casa de banho para dar duche, e casa de banho, banheira e 10, tudo. E segundo igual e terceiro igual. E tinha um salão grande para o pequeno almoço. Pronto, e depois eles chegaram, não é? Chegaram, ficaram todos acolhidos e faziam sempre uma vénia. Sempre, que estavam num palácio que era muito rico, muito rico, muito rico. Diziam eles? Era pobreza, mas era, é como a minha filha diz: o fato não interessa, o fato é luxo e por dentro o coração é que conta. Com certeza, sem dúvida. O coração é que tem que ser rico. E a sua filha tem razão. É mesmo. E então estávamos todos felizes. Portanto, e depois, como é que era? Eles dormiam? Dormia quando vinham, tarde e mal a horas, cansadinhos todos. A senhora esperava sempre por eles, sim, não é? Claro. Todos cansadinhos, parecia que tinham levado uma sova. Eles não tinham tempo para descansar. É verdade, é verdade. Eles 10h30, 11 Esta gente fez uns programas, coitados do rapaz, tiveram que ir para Leiria, tiveram que ir a pé para Fátima, tiveram tantas coisas para fazer, eles não tinham tempo nenhum, é verdade. Eles queriam conversar à noite, mas não dava, porque eles vinham estafadinhos. E depois, no outro dia, tinham horário a cumprir. Exatamente. Então, e o que é que a senhora se preocupou em lhes apresentar para o pequeno almoço? Porque era a única coisa que tinha que fazer, não era? Era o pequeno almoço para eles. Disseram, como eu, era a família que eu ainda não tinha recebido e visto. Deixa cá ver. O que é que vai ser? Vai ser o que todo mundo come. Era fiambre, sim, paio, mortandela, manteiga, queijo, pãezinhos de leite... Café com leite. Não ouvi eles dizer que era rico. E cereais. Era isso. Pão fatiado, mais nada, uns golinhos, uns quequezinhos. Pronto. Então o que é que queria que eles dissessem? Pois com certeza. Eles estavam bem, estavam. Que maravilha. A falar, foi só o último dia. Então foi bom, foi à noite.
Aí é que vocês estiveram. Tivemos até há 1 hora. Pronto, mas agora pergunto-lhe eu. Pronto, a senhora fez essas coisas todas para o pequeno almoço, e eles comiam isso tudo ou havia coisas que eles não comiam? Como não, é que... eram como eu, não eram nada esquisitos. Nada. Mas no primeiro dia que eles chegaram, eu pensei assim, ia uma mochila assim, da cabeça até quase ao meio das pernas. A minha já vou achar com certeza. São muitos dias que eles ficam por cá, não se esqueça. Onde é que eles andaram com esta mochila toda? No outro dia, pensei eu, no outro dia ao pequeno almoço, eu disse assim, olha, vocês têm roupa para lavar. Olharam uns para os outros e eu repeti, vocês têm roupa para lavar. Fui abrir a garagem e disse assim, quero a roupa toda aqui para lavar, porque vocês não vão da minha casa sem uma peça lavada, tudo lavado. Olha, que rico pormenor que a senhora se lembrou. E muito então bem. todos os dias havia a garagem e eles iam lá pôr a roupa. Sempre. Eles não levaram uma peça. O último dia eu disse assim, nenhuma toalha vossa ao serviço, as minhas é que vão estar todas ao serviço, porque as vocês têm que ir todas limpas. Pois, exatamente. Porque vocês não claro. sabem para onde vão parar. Pois, exatamente. Bom, e a senhora com esse sorriso diz tudo, viveu uma experiência que gostou muito, não é? Foi uma experiência muito boa. Foi mesmo bonito. Que bom, já voltamos a falar disso. Olha, Sérgio, e depois como é que foi? Havia este programa todo feito, foram para a Leiria? Sim, a dizer que havia de facto um programa intenso por dia. Portanto, a começar, tivemos pequenos almoços às 7 da manhã, horários portanto, pontuais, e saltar também uma coisa, que eles de facto eram muito, pelo menos justificaram, que eu estive mais diretamente no pavilhão, no ginásio, eram muito organizados e muito pontuais. Lembro que na quinta-feira, por exemplo, o pequeno almoço era às 7 horas e às 6h45 já havia, portanto, do percurso entre o ginásio e o salão, já havia alguns a caminhar, o que, de facto, fiquei muito surpreendido pela organização que eles tinham. Portanto, para dizer que, de facto, havia um programa muito, muito, muito intenso. Portanto, logo na quinta-feira, portanto, com o pequeno almoço, às 9 horas, houve, portanto, oração da manhã, houve dinâmicas logo a seguir. Portanto, os almoços eram marcados, havia horários para os almoços e de tarde os horários eram para cumprir. Portanto, pois, tinha que ser, né? sempre muito, pronto, um programa mesmo muito intenso, porque era o que nós também queríamos, é que também não houvesse assim também muitos tempos, para tempos, digamos, mortos, porque queríamos aproveitar também ao máximo, e também porque este grupo sentimos logo que era um grupo muito exigente. Era um grupo que vinha preparado, é um grupo que vem das últimas jornadas mundiais e era um grupo que exigia muito de nós. Então, todas as atividades que nós sabíamos, que nós fazíamos, sentia-se que eles queriam mais. Então, nós tínhamos que dar mais, tínhamos que dar tudo. E era esse sentimento que pairava ali no ar, logo no primeiro dia, quando tivemos o primeiro contacto com eles, sim. É que era isso que eu lhe ia falar, é que estes vêm de umas jornadas, não é? Sim, vêm de umas jornadas. Nesse aspecto fomos muito, muito privilegiados. Não tenho a mínima dúvida disso. Já falei com os meus colegas e fomos muito privilegiados por isso. O Sérgio ficou no pavilhão? Ficou sempre no pavilhão com eles? Eu não fiquei, mas ficou sempre alguém da nossa equipa, pronto. Porque eu estava ali pertinho e tinha que me levantar mais cedo para preparar o pequeno almoço e as coisas, então ficava, mas tínhamos sempre alguém da equipa no pavilhão, sim. E é preciso uma equipa grande para coordenar toda esta gente, toda esta logística. Sim, uma equipa grande e uma equipa fantástica, sem dúvida. E isso é o que fica também no final de tudo isto foi muitos elementos que não se conheciam e que conhecíamos. Olha, Sérgio, deixe-me aqui um à parte. É que em conversa ontem, por exemplo, não sei se vocês tiveram muitos jovens a trabalhar na vossa equipa. Sim, jovens e não menos jovens, sim. Jovens e menos jovens. Um pouco como o grupo veio de fora, pronto. Mas a verdade é que aquilo que nós conversávamos aqui ontem é que há pessoas que não se conhecem e que esta aventura os aproximou e criaram uma relação de amizade muito grande. Aqui também aconteceu o mesmo. Sem dúvida nenhuma. E é um dos aspectos que eu, portanto, é uma relação que eu tiro, um dos aspectos mais positivos que eu tiro de toda esta experiência. Foi a equipa que até nos conhecíamos, mas com esta profundidade, com esta
com tudo isto, não a este ponto em que de facto foi muito bom, muito bom. Sim. Foi uma união. Sim, uma experiência de comunhão, sobretudo de partilha, fantástica. Daniel, quando embarcou nesta aventura, já me disse que correspondeu às suas expectativas, mas o que é que estava à espera e o que é que encontrou? O que é que deu e o que é que recebeu? Antes de mais, eu comecei por embarcar nesta aventura como família de acolhimento. Na altura nunca... Também foi família de acolhimento? Também fui família de acolhimento. Portanto, na altura nunca imaginando que iria fazer parte da equipa. Quantas pessoas é que estiveram em sua casa? 4 mais 2. Ou seja, eu recebi logo no dia 22 4 elementos que faziam parte da equipa do Panamá, da Arquidiocese do Panamá, e que vieram mais cedo para conhecer as condições, para também eles receberem os grupos que foram chegando em dias e horas diferentes. Sim. E portanto esses 4 ficaram imediatamente em minha casa logo no dia 22 e depois posteriormente mais 2 elementos, um casal que esteve diretamente relacionado com a organização das pré-jornadas na sua diocese no Panamá. E portanto houve aqui uma conexão também muito grande porque falávamos a mesma linguagem, por assim dizer. Um casal jovem, na casa dos 40 anos, portanto que de facto tinha estado na linha da frente do outro lado. E portanto, como dizia, esta foi a minha primeira adesão às pré-jornadas, foi como família de acolhimento. Como disse o Sérgio, foram uns privilegiados, que tinham também o know-how de quem vinha, não é? Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Depois, posteriormente, quando fui convidado para integrar a equipa de animação, o meu comentário foi logo: isto vai ser muito complicado para mim por uma questão de tempo e questões profissionais, porque para mim, do ponto de vista profissional, é uma época altíssima de trabalho e, portanto, sabia que ia ser extremamente difícil. E também foi um pouco por aí que aceitei o desafio de ficar na parte inicial do back-office, a fazer a ponte antecipadamente com as equipas. Confesso que nunca imaginei que depois, durante o próprio desenrolar das pré-jornadas, tivesse de me envolver tanto, mas ainda bem que assim foi, efetivamente. Porque, sem sombra de dúvidas, nós recebemos muito mais do que aquilo que pensamos. Então, e a sua experiência como família de acolhimento, como é que foi o viver em sua casa? Foi ótimo. Portanto, a casa cheia todos os dias foi de facto muito interessante, um quebrar de ritmos daquilo que é o nosso ritmo habitual, que vivemos os dois, eu e a minha esposa sós. Portanto, de repente temos uma casa cheia com mais 6 pessoas, que sem horários para deitar, praticamente todas as noites foram a deitar tardíssimo. E a levantar cedo? E a levantar cedo, sim. Os meus, ao contrário dos que ficaram no pavilhão, eram extremamente preguiçosos. E, portanto, era uma guerra para os fazer sair de casa todos os dias de manhã. Mas pronto, foi sem dúvida muito interessante. E com o que é que se preocuparam, por exemplo, ao pequeno almoço? O que é que... Eu confesso que não me preocupei muito. Foi dar-lhes aquilo que é um pouco... Eu percebi imediatamente no primeiro dia, quando eles chegaram no sábado, e logo para o jantar pensei em oferecer-lhes algo muito nosso, um bacalhau, por que não? E percebi de imediatamente: estes estão para tudo e comem de tudo. Pronto. E querem fazer todas as experiências possíveis e imaginárias. Portanto, tudo aquilo que ia para a mesa eles comiam e diziam maravilhas. Num pequeno à parte, um dos grupos que veio para a nossa paróquia passou 2 dias numa outra paróquia antes de chegar até nós, por uma questão de logística, e foram fornecidos por uma empresa externa de alimentação. E quando chegaram à minha casa diziam: aqui come-se melhor. Nós não gostávamos da comida de lá. Tens alguma coisa que sobrou do almoço? Tens alguma coisa que sobrou do jantar? Portanto, criou-se também esta vontade em que eles próprios se sentiam parte da família, já tinham jantado, mas chegavam a casa e diziam: não tens nada que se coma, a gente também com fome. Estão à vontade, a casa é vossa. Portanto, foi de facto este sentido de família que foi muito natural. Foi esta experiência que vocês viveram, não é? Foi, sem dúvida. Dona Gracinda, e isto foram assim uns dias com tanta gente lá em casa, depois aquela gente toda foi-se embora. O que é que a casa ficou? Mais vazia, porque fico lá eu sozinha. Que grande chatice, temos que arranjar mais gente para ir para lá. Para a próxima, quando houver.
A este nível se calhar vai nos ser muito difícil, mas não é? Mas pode ser que sim, nunca se sabe, mas será daqui a muitos anos. E como é que... E depois eu sei que eles também trazem muitas coisas para vos oferecer e vocês também nos oferecem muitas coisas. Como é que foi este trocar de mimos, ao fim e ao cabo? No dia que eles chegaram, eles dormiram no outro dia de manhã, eu tinha lá um trecinho das jornadas. Sim. E então eu fui oferecer um a cada um dentro da caixinha, ofereci um a cada um. E eles fizeram uma vénia, assim. Fizeram muito contentes e fizeram assim. As senhoras não eram jovens, vieram assim as lágrimas aos olhos, ficaram felizes quando eu dei. Foi um miminho só. Depois eles no último dia eles deram então uma prendinha a mim, uma lembrançazinha. Eu não queria, não estava à espera, não era, mas aceitei de coração. Claro, e com muito gosto. E o que é que foi? Podemos saber o que é que foi? Foi uma charpezinha. Sim. Foi então um terçozinho que se põe ao pescoço, muito bonito. A senhora que me deu disse-me assim: olha, foi a minha mãe que fez. E tipo, porquê é que a senhora não traz? Todos os que vieram cá esta semana traziam os presentes. Olha, e o Sérgio também traz. Não, vocês não trouxeram os presentes? Não. Tem que trazer. Falta, foi uma falta. Pois foi uma falta. Grave. Gravíssima. Grave. Que é para ver. Estou a brincar consigo. E então o terço para pôr ao pescoço uma e mais. Uma pulseirinha. E uma imagem de Nossa Senhora. O meu filho foi então a bandeira de Portugal e a minha filha foi também uma imagem. E os seus filhos, como é que viveram esta experiência? Felizes, contentes. Homem, tu vais-te deitar, é a minha filha, vais-te deitar se eles chegarem, tu deitas sempre tarde. Não, nem que eles venham às 2, eu espero-os sempre. Depois víamos, eles já tinham confiança assim: olha, a Esperança faz um café. E Tom fazia café e depois fazia fatias douradas. Que bom, sim. E eles gostaram? Mil, todos contentes. Depois já iam para a cama. Fatias douradas antes de ir para a cama. E se os pais dessa gente soubessem? Depois já era 2h e 1h30 da noite. Pois é isso que eu estou a dizer. Mas era café da avó? Era. Pronto. Café da avó, tudo bem. Pois eu não oferecia porque o café, a mim eu não durmo com o café. E eles então começaram a pedir eles. Pois, cafezinho da avó e umas fatiazinhas douradas. Sérgio, pronto, nós estávamos a falar estas atividades que foram programadas, aí da Fátima e da Leiria, como é que a logística era toda organizada, mas como é que saíam do Caneiro para ir para a Leiria, por exemplo? Sim, portanto, as atividades estavam todas organizadas. Sim. E programadas. E em relação, portanto, logo na sexta-feira, ir à Fátima, que foi na sexta-feira, portanto, antes de Leiria, portanto, fizeram uma peregrinação a pé. Portanto, tiveram que ir para Orem? Não. Partimos logo do Caneiro em direção à Fátima. Portanto, o grupo da Viraria, o resto do grupo, que era Orem, que era Freixena, os outros grupos, outros 4 grupos partiram aqui de Orem. De Orem, vocês partiram Sim, partimos logo do Caneiro em direção à Fátima, passámos pela Ortiga, portanto, acompanhados pela GNR, acompanhados pelos bombeiros, portanto, em peregrinação. No regresso foi feito de autocarros, gentilmente cedidos pelo grupo de Sevilha, que tinham os autocarros e traziam e que depois foram e voltaram, não é? Sim. E pronto, e de facto aqui só para dizer, só aqui um parênteses, só para dizer que esta articulação que houve também entre os vários grupos da Vigaria foi de facto muito, muito boa, pronto, e possibilitava estas situações, pronto, foi o caso, o caso de nos emprestarem, que foi mesmo assim, os autocarros, para regressarmos ao Caneiro, que de outra forma iria ser muito difícil, e uma das opções seria voltarem a pé, e isso seria muito isso era um bocadinho difícil, exatamente, sim, até porque eles já tinham muita rotina de caminhada e não os podíamos pôr mais a caminhar. Aconteceram até, só que também mais um à parte, situações em que
assim, no prazo de pouco tempo, portanto, só que um exemplo, na quarta-feira, em que eles estavam na Ortiga, e há sempre os contratempos que surgem, obviamente, e então não puderam, um grupo que vinha do Montelo, que era o grupo que ia do Caneiro, juntavam-se na Ortiga para haver uma missa. Não houve a possibilidade de fazer a missa nesse local. À última hora fomos surpreendidos e havia a necessidade de deslocar 100 e tal pessoas para o Caneiro rapidamente, até porque estava muito calor e não havia condições para voltarem a caminhar. E assim, em pouco tempo, contactei a Junta de Freguesia, na pessoa do Sr. Presidente. O autocarro não estava porque estava a serviço, mas entretanto já estava a chegar, e com a boa vontade de todos, às 6 horas estavam a celebrar a missa que eles queriam celebrar no Caneiro, todos juntos, e de facto foi muito bom. Portanto, surgem sempre estas limitações, estes contratempos, mas que com a ajuda de todos, com a boa vontade de todos, com a articulação entre todos, conseguimos. E era aí que se via que havia colaboração, não é? Sim, sem dúvida, sim. Portanto, isto foi na sexta-feira, portanto, na ida à Fátima. A ida à Leiria, portanto, já estava programada também com autocarros, tivemos que, já estava previamente programada, portanto, com o COD de Leiria, portanto, com a coordenação da Organização Diocesana de Leiria, portanto, os autocarros estavam coordenados, estavam programados já, e, portanto, correu tudo bem, assim. Em relação ao domingo, foi um domingo diferente, não foi? Como é que foi vivido o vosso domingo? Porque essa foi a parte diferente em que cada grupo viveu, ao fim e ao cabo, individualmente, não é? Sim. Decidimos em equipa que íamos dividir o grupo todo. Neste caso, dividiu-se, portanto, por nove igrejas, que é quantas igrejas a paróquia tem, ou seja, mais ou menos 9 comunidades, e que cada grupo, mais ou menos entre 15 a 6, iria estar numa dessas comunidades. Sim. Foi muito bom. Portanto, eles participaram nas missas dessas comunidades, umas a começar às 9, outras a começar às 10h30, outras a começar às 11. Também aqui os transportes também foi essencial para transportar toda esta logística toda e transportar estes elementos para as várias igrejas. Mas foi muito importante este contacto com estas comunidades, porque possivelmente muitas destas comunidades até não iriam ter, se calhar, o contacto com esta realidade, com estes jovens, com estas pré-jornadas. E desta forma foi a forma que nós tivemos de também fazer chegar, porque muitos acabavam por não vir, então vamos nós lá. Ou seja, esta realidade, sim. E como é que a comunidade acolheu estes jovens nas diversas paróquias, nas diversas centros de culto, onde estiver? Como é que eles foram acolhidos? Como é que vocês acham que as pessoas sentiram aquele momento? Não sei se o Daniel quer falar, ele está ali empolgado. Como é que as pessoas olharam para estes jovens? Eu acho que as pessoas olharam com um bom grado. Foi como o Sérgio dizia, foi eles chegarem até à comunidade, já que a comunidade não tinha outra forma de chegar até eles. Apesar de nós termos tido atividades abertas à comunidade, nomeadamente a tal festa da apresentação e também a oração do Rosário com procissão de velas que fizemos no sábado à noite, aberta à comunidade, e onde de facto a comunidade participou muito ativamente, muita gente da comunidade que participou, mas o ir ao espaço da comunidade foi de facto importante. E nós quisemos que eles participassem de alguma forma. Portanto, o darem um testemunho, o lerem uma leitura, mesmo que isso significasse ter que ler em espanhol uma das leituras da missa, mas o sentirem parte que aquela celebração também era para eles, e ao mesmo tempo a comunidade perceber que de facto estavam ali com um grupo que não era o habitual. E portanto foi de facto esta interação que foi bastante positiva. Há bocadinho estavam a dizer que eles traziam guitarras, não traziam? Sim. Que tipo de animação é que eles proporcionaram também a vocês? Eles também se esmeraram um bocadinho nesse aspecto. A animação foi coisa que nunca faltou, desde a primeira hora do dia. Nós estávamos a tomar um pequeno almoço e eles estavam, enquanto o pequeno almoço não era servido, eles começavam a dançar e a cantar.
portanto, por aí podemos ver que tipo de ambiente estava ali. Qualquer coisa servia. Houve um dia que eles me pediram feijões secos, e eu, feijões secos para quê? Mais tarde dei por eles a meterem feijões dentro de uma garrafa de água, que era para fazerem um barulho para cantarem música. Outros pegavam numa cadeira e faziam uma espécie de batuque. Portanto, nunca faltou animação, e eram tão espontâneos, para já muito espontâneos na maneira como se expressavam a sua alegria, mas também espontâneos na forma como arranjavam formas de estarem sempre com alegria e a cantarem músicas. Inclusive no dia em que fizemos a apresentação lá, esse dia à noite, na apresentação deles, eles inclusive trouxeram fatos, roupas, trajes da terra deles, uma mala só com trajes para nos apresentarem. Nós cá também apresentámos os nossos trajes folclóricos, do rancho folclórico, obviamente, mas interessante como a preocupação deles em, de facto, trazerem também até nós os usos e costumes deles, os trajes deles, e de repente aquele salão ninguém estava sentado. Portanto, não sei se teríamos 300 lugares no salão sentados. Estava tudo a rodar, tudo em pé, tudo a dançar, porque eles não deixavam de facto que ninguém estivesse sentado. Tinha que estar tudo em movimento e tudo com alegria, tudo em festa, tinha que ser. E era a forma como eles se expressavam dessa forma também, sim. Mas vocês também se preocuparam em levar até eles alguma animação? Sim, nesse dia, portanto, o nosso grupo de jovens preparou algumas peças também, e sempre tínhamos sempre também animação, se bem que de facto eles partilhavam sempre essa animação connosco e estavam sempre dispostos e queriam inclusive participar, pronto, fazer connosco, fazer em conjunto, portanto, essa animação, sem dúvida. Nesse dia da apresentação, nesse dia à noite, eu lembro que portanto, eles chegaram para nós: Sérgio, não te preocupes, porque nós temos aqui alguém que vai fazer a apresentação toda, não te preocupes com a apresentação, porque ela, e de facto eram pronto, alguém também ligado ao jornalismo também, que já estava habituado àquelas coisas, mas tinham muita vontade, uma forma fantástica de estar e sim. Portanto, foram dias maravilhosos e que vos deixaram muita saudade também, não é? No último dia, no domingo à noite, em género de avaliação, de despedida, as minhas palavras para eles foi só uma pergunta: porquê é que têm que ir já? Feito. Pronto. E isto diz tudo o que se passou nestes dias. Porquê é que tem que ir já? E hoje, pronto, nós vamos recebendo mensagens. Ainda hoje, era isso que eu vos ia perguntar. Eles estão a partilhar convosco os momentos que estão a viver nas jornadas? Sim, e há pouco recebi uma mensagem e lá estava em espanhol: nós entranhamos, ou seja, temos saudades vossas. E penso que isso reflete tudo o que se passou nesta semana, e tudo o que vai quer na nossa alma, quer na deles. E penso, e tenho também certeza que foi muito importante esta vinda deles, esta estadia deles cá, e que nós recebemos muito mais do que aquilo que temos. Olha, vocês têm uma paróquia que tem uma particularidade, não é? Fica ali na Vila Medieval, tem ali a vila. Eles chegaram a ir visitar o castelo, usufruíram de alguma do nosso património? Sim, visitaram, pronto. Eles não têm a realidade de castelos, quer no Panamá, quer no México. Sim. Então ficaram encantados. Isso é que eu estou a perguntar. E queriam conhecer, e aliás a razão porque é que havia castelos, e isso foi evidentemente explicado. Portanto, eles na quinta-feira à tarde fizeram uma visita ao castelo, uma visita guiada em dois grupos, portanto, a visita ao castelo, portanto, à igreja, ao túmulo, portanto, uma visita à zona histórica, à zona medieval de Ourense. E eles gostaram? Sim, ficaram encantados, que depois terminou com uma celebração. Lá está, eles são muito devotos, vivem a fé com uma paixão, com uma intensidade que eu próprio fiquei deslumbrado, não posso ser o contrário, com uma alegria, com uma intensidade fantásticas, e terminou com uma celebração na igreja, e eu posso dizer que daquelas celebrações que
não vejo muitas vezes ou não vi na minha vida e que marque uma celebração portanto, deste caso da Eucaristia, presidida pelo um dos padres que vinha com eles, mas que de facto não vamos esquecer não vou esquecer por muito tempo. Sim. Durante muitos anos. Sim. Em relação a esta estadia destes jovens todos aqui, e aquilo que eles levaram daqui, há sempre o aspecto de Fátima, e eles, muitos ficaram muito impressionados com Fátima. Não sei se os que estiveram cá já tinham ido a Fátima ou não. Daniel, não sei se tem essa noção, se eles já tinham vindo a Fátima, e o que é que eles disseram, o que é que eles sentiram quando foram ao Santuário de Fátima? Eu, de facto, logo naqueles que ficaram em minha casa, da equipa de animação, disse-me que tinha estado em Fátima, mas algo muito fugida, salvo erro, em 2021. E a primeira oportunidade que ele teve, que foi, portanto, eles chegaram no sábado, na segunda-feira estavam mais livres, foi para ir para Fátima. E passaram o dia em Fátima, porque era, de facto, algo marcante para eles. Também um dos padres que esteve connosco, questionei diretamente se era a primeira vez em Fátima, e ele disse: não, mas é como se fosse. Eu estudei em Salamanca e numa das vezes vim a Fátima, mas estive aqui 2 ou 3 horas e não aproveitei nada. Quero aproveitar agora. E de facto depois percebi que eles tinham aproveitado, quer naquele dia que foram a pé a Fátima, quer no dia em que regressaram ou que foram para Lisboa, que voltaram a fazer uma paragem em Fátima e ficaram até ao fim da procissão das velas para aproveitar as celebrações ao máximo. Curiosamente, também o grupo do México, num dos dias, fez questão de ir à noite a Fátima, portanto no domingo à noite, na sexta à noite, estava fez em sua questão casa, de ir à noite a Fátima, arranjaram forma de chegar lá, porque queriam vivenciar essa experiência de Fátima mais próxima. Eles falavam-lhe de Fátima? Falavam. Eles que era uma paz. Então nesse dia eles chegaram tardíssimo. E então eu disse: ficaste contente? Porque eu falava mais para as raparigas. Ficaste contente? Uma que ficava ao meu lado de noite. Ficaste contente? Ela vinha tão coxa. Eu disse: ficaste contente? Uma paz. Está-se lá tão bem. Foi bonito. Ela disse com estas palavras, eu é que estou a dizer porque eu compreendi. Bonito. E ela disse: isto eu nunca mais vou esquecer para a vida. E então ela estava muito coxa. Eu disse assim: tu és coxa de nascença ou é de quê? Sabes, eu já fiz 100 quilómetros. E agora com destas andanças, isto está mal. Anda cá. Tira lá aí as calças para ver onde é que dói. É aqui o joelho. Desfolguei a perna, minha tão moída, com o Voltaren. Sim. E no outro dia pus-lo em plasto. Assim, eu quero que tu não queres que tu andes muito coxa, porque depois não consegues ver. Pois é difícil. Sim, e então a de Fátima, eles vinham maravilhados. Sentiam-se uma paz. No dia que eles lá foram à noite, diz que era uma paz. Elas choravam, emocionadas. Olha, Dona Esperança, o Sérgio já falou nisso, que a fé deles é muito grande. A senhora também sentiu isso? Sim, nos que tiveram em sua casa? Sim, porque os que dormiam no último piso, eles conversavam muito uns com os outros. E eu pensei assim: carraiça, não compreendo nada o que é que eles estão a dizer. Era tudo muito a correr. Fui lá ter com eles. Eles estavam ali a debater a Bíblia, porque eles traziam cada um a sua, mas tudo marcadinho. Capítulos, versículos, vinham já com umas etiquetas, era só ficar assim. E então, tudo marcadinho. Eles estavam a discutir entre eles todos, e esta passagem da Bíblia, e esta e aquela, mas não é assim. E outra responde, tudo a responder. Quer dizer, era ali um debate. Era um estudo que eles estavam a fazer. Todos entre os jovens que lá estavam, os 6, estavam a debater a Bíblia. Vem com este sentimento, não é? Todas as refeições eles rezavam, sempre. Cada um pedia. Primeiro era o orientador deles, o professor, e depois era um qualquer dia. E a senhora tinha esse hábito antes em sua casa? Para mim sim, os meus filhos sim. Agora eles estão, cada um está no seu canto, estou sozinha, eles agora não sei o que é que eles lá fazem, mas eu sim. E a senhora continua a fazer? Eu faço sempre. Pronto.
Está a ver? Senão eu ia fazer isso não era um hábito que ganhava agora. Sim, eles levaram esse hábito de rezar, pedir o terço, isso tudo. Eles sabiam, agora em casa deles eu não sei. Olha, há assim algum pormenor que nos queiram contar e partilhar connosco desta estadia destes jovens panamianos e mexicanos que passaram por esta paróquia? Há tantos pormenores. Nós ainda estamos, eu próprio ainda estou a digerir um pouco tudo o que se passou, esta intensidade que foram vividos todos estes dias. Isto ainda se vai prolongar por mais algum tempo. Dava muito tempo. Só para dizer que em relação a Fátima, era comum, e todos nos diziam mesmo, e dizíamos, é um sonho tornado realidade. E via-se a devoção, a paixão, a alegria com que eles entravam em Fátima e viviam em Fátima. E eu dizia-lhe que para eles, que de facto eles eram um exemplo para nós, que muitas vezes aqui tão perto não nos damos conta. Ou com eles, e dizia que havia um quarto segredo de Fátima que não tinha sido revelado. Pronto, eu com ironia, que era que um grupo de panamenses é espanhol, de panamianos e mexicanos viriam em 2023 para a nossa paróquia e que iam fazendo pequenos milagres. E foi o que aconteceu, de facto, foi pequenos milagres que eles foram fazendo do dia a dia. Não são mais, estes pequenos milagres, quando falam pequenos milagres, não são mais que pequenos contactos, pequenas experiências, pequenos... Eu digo mesmo, eu acho que nunca abracei tanta gente em tão pouco tempo como foi agora esta semana, mas é aquele abraço sentido de agradecimento, de partilha da mesma fé, e isso é o que mais sinto neste momento, que foi de facto maravilhoso e sem palavras, sem comentários. A despedida foi na segunda-feira, não foi? Como é que vocês viveram esse momento? Como é que viveu o momento da saída destes jovens de sua casa, Dona Esperança? Eles, o pequeno almoço, nem conseguiram comer. Eu fui depois lá, porque eu sou do horário, e então eu fui ao pé deles. E eles, antes dos choferes chegarem, eu fui ao pé deles. E eles, nós não temos fome. Mas foi de abraços. Foi de abraços? Foi. E já à noite também foi, antes. Era de abraços. Foi bonito, nunca íamos esquecer, foi uma história para a vida. Deus e sua também, não é? Para mim foi. O que é que a senhora aprendeu com este grupo que esteve em sua casa? Eu digo muito, eles eram muito humildes também. Muito, uma humildade extrema. Que eles, eu aprendi. Porque eu recebi mais do que aquilo que deu. Certeza absoluta. Porque dar o teto ou a cama, para mim, não foi nada. Foi os gestos deles, a aprendizagem deles. O carinho e a gratidão que eles deixam depois, não é? Nunca se vai esquecer. Foi bonito. É pena não haver jornadas em 2024 e que eles venham para a sua casa. Tinha lá mais, não era? Foi bonito. Mas aquilo era só uma família de mexicanos. Não eram mais, foi só aquela família. Olha, Daniel, como é que resume este período? Quer como organizador, quer como família de acolhimento? Foi uma aventura que nos deixou muito cheios. Como família de acolhimento, para mim e para a minha esposa foi de facto algo muito, muito intenso. A despedida foi em 2 prestações, porque de facto nós, como sabíamos, portanto, este grupo de Panamá, o contingente de Panamá estava dividido em 2 dioceses, Diocese de Leiria e Diocese de Coimbra, e sabíamos que eles se iam juntar em Fátima e que iriam ter uma celebração da missa em Fátima à noite, ao final da tarde. E para nós a despedida da manhã ficou-nos de tal forma atravessada e foi de tal forma difícil que fizemos tudo por tudo para voltar a estar com eles ainda nessa celebração da missa. E quando chegámos e alguns nos viram, ficaram felizes da vida por estarmos ali, como nós ficámos felizes, e depois no final voltou a ser o tal abraço, o tal sentimento de carinho, o tal sentimento de pertença a uma família. Foi de facto indescritível. Ficam contactos? Ficam contactos. Nós ficamos... E convites? E convites. Temos um convite muito especial, porque
2 dos membros da família de acolhimento são jovens namorados em caminho para o matrimónio e que disseram-nos com todas as letras: nós queremos-vos no nosso casamento. Bem, ok, vamos ver. Mas de facto, a este ponto, portanto, de fazermos parte da família, ele chamava-nos já de pais. A minha sogra era a avó, portanto, a avó, venha cá, como está a avó, perguntava sempre pela avó. Portanto, é de facto este sentimento de pertença a uma família. Bem, aquilo que nós dizemos é família de acolhimento. Portanto, mesmo. se é família de acolhimento, é mesmo uma família de acolhimento. O que é que se impõe dizer no final disto tudo, Sérgio? Que ainda se dá a digerir, nós já percebemos. O que é que se poderá dizer? Olha, antes de mais, voltaria a aceitar este desafio para coordenar esta equipa vasta que esteve a acolher estes jovens? Não pensava 2 vezes, sem dúvida nenhuma. A experiência, o que fica é tão gratificante que sim, não hesitava. Eu e todos aqueles que penso que trabalharam connosco, na nossa equipa, todos aqueles que estiveram na preparação das pré-jornadas, aqueles que trabalharam agora, as pessoas que o contacto tiveram, os voluntários tão importantes que foram, que estando um pouco nos bastidores, tiveram que passar para a ribalta e tiveram contacto, porque eles iam-nos buscar, porque eles queriam contactar com eles, e para eles também foi tão importante. Espero que de facto aprendamos muito com esta gente, com esta humildade que a Esperança falava, com esta alegria que eles têm de viver a fé, esta intensidade, esta forma de estar na vida que tão precisamos, e nesta Jornada Mundial da Juventude é tão importante este exemplo e estas experiências, que quero mesmo, e tenho certeza que estes pequenos, como eu falava há pouco, estes pequenos milagres vão acontecendo e vão acontecendo daqui também para a frente, e que perdurem mais na nossa comunidade. O tal quarto milagre de Fátima. O tal segredo de Fátima. Sim, o segredo. O tal quarto segredo. Foi revelado agora, pronto, que era o grupo que vinha para cá. Foi revelado agora. Presumo que também tenha recebido convites para ir. Imensos é? Convites, contactos. Eu não fui com a família de acolhimento, era inicialmente, mas depois, quando comecei a ver tanta logística e precisar de estar em tanto sítio ao mesmo tempo, em tanto lugar, mas acabei por receber, ser família de acolhimento de 61, que eram, estavam no pavilhão, no ginásio. Exatamente. Passava os dias com eles, e foi tão... E foi muito bom, pronto. Não acolhi a minha casa, mas acolhi no pavilhão. Eu e as pessoas estavam É igual. Sim, é acolher de igual forma. Ficaram convites, ficam contactos de praticamente todos, ficam mensagens a toda a hora, tal qual o Daniel também, não me consegui despedir ali no Caneiro, tive que ir a Fátima. Ainda não sei se não terei que ir a Lisboa. mas sim. É uma experiência única, não é? Única e inesquecível. Inesquecível. Pronto, e é isso que nós queremos transmitir também, aquilo que aconteceu em vários locais da Vigararia, neste caso na paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Esperança. Obrigada, Sérgio. As maiores felicidades. Parabéns pela vossa dedicação a isto, estas que são as Jornadas Mundiais da Juventude e que estão a decorrer no nosso país. A Esperança, não sei se vai ter a oportunidade de voltar a acolher jovens para a JMJ, se calhar não, porque há muitos países para percorrer ainda, mas nunca se sabe, pode ser que o Papa Francisco goste tanto que volte cá nas próximas, isto nunca se sabe, e com este Papa também nada se sabe, não é? Portanto, muito obrigada. Nós ficamos por aqui na nossa conversa. Se não ouviu toda, se apanhou a meio, se quer voltar a ouvir amanhã depois das 11 em repetição. Desejo a todos a continuação de uma excelente tarde, se é agora. Amanhã em repetição, desejo-vos então a continuação de um muito bom dia. Partimos, voamos, chegamos.
de ti. Parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à peça no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti e por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de Sem ter dúvidas da sua missão, Maria tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel e logo encontrou salvação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor e eu também quero ouvir. Porque acreditaste, para sempre és feliz. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar.